bem-vinda, mãe do Kel, seja bem-vindo, Matheus, seja bem-vinda, Aline. Gente, nosso convidado de hoje é nosso vigário paroquial, Padre Miguel, que vai estar aí batendo um papo com a gente sobre o assunto de hoje, um assunto aí que gera bastante dúvidas, né? Esclarecer bastante. Então, antes de tudo, vamos rezar uma Ave Maria, né? Em agradecimento já pela vida do Padre por todo esse bate-papo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, padre, eu já apresentei o senhor, mas o senhor pode se apresentar um pouquinho mais. Não, já tá bom, já é suficiente já. Ah, sim. Bom, gente, o tema de hoje, né, vai ser dividido em duas partes. A primeira é por que ser católico? Por que ser católico? E o segundo, nós vamos falar sobre Constantino. Então, começando aí o bate-papo de hoje, Padre Miguel, no que a Igreja Católica difere das outras religiões? Eu vou aproveitar aqui, ó. Eu peguei desse subsídio. Dá pra ler aí? Dá, padre. Eu Isso. sou católico, né? Isso. A diferença que o subsídio vai dar para a gente é a seguinte: na Igreja Católica existe a totalidade dos elementos da Igreja de Cristo. Eu vou explicar essa questão. Certo. Na igreja que Jesus Cristo nos mostra nas Sagradas Escrituras, tem os apóstolos, tem a Eucaristia, tem o batismo, tem a pregação, tem a liturgia, todos esses elementos, tem os sacramentos. Então, na Igreja Católica, você vai encontrar todos esses elementos. Se você fizer uma comparação com outras igrejas, alguns elementos não vão estar presentes. A questão do Papa. Nem todas vão ter Papa, nem todas vão ter Eucaristia. Os sacramentos não vão estar presentes em todas. Entende? Então, a diferença básica, né, é essa, a questão dos elementos que pertencem à Igreja de Cristo. Está respondido? Sim, lógico. Bom, padre, o nosso tema é por que ser católico? E explique pra gente o que quer dizer a palavra católico. A palavra católica quer dizer, a palavra quer dizer universal. Né? Se você pegar traduzir, que é do grego, né, católico, quer dizer universal para todos, mas também se refere à totalidade, entendeu? Tentando aqui dar uma explanação, quando se fala de ser humano, você pode falar de um ser humano, mas você pode estar atingindo a totalidade dos seres humanos, a universalidade dos seres humanos. A base é essa. Certo? Perfeito. Bom, padre, nós proclamamos geralmente no creio que a igreja ela é una, santa e apostólica. O que quer dizer isso? Una, santa e apostólica. A igreja é una por conta de unidade. Nós temos um único Deus, um único batismo, uma única igreja, um único Senhor. Nós temos Deus, a Santíssima
santidade da igreja? Santa porque Deus é santo. Tem o Espírito Santo. E católica porque é universal, para todos. Correto. Padre, a igreja católica é a mesma igreja que Cristo funda no momento em que ele fala para Pedro, tu és Pedro, sobre ti edificarei minha igreja? Sim. Sim. Então, no caso, nós podemos falar que nós somos a igreja fundada por Cristo. Sim, exato. Exatamente. Mas Padre, veja nós bem, sabemos... Pode veja bem, falar. aproveitando o gancho, a gente pode fazer uma leitura reversa. Se você Certo. pegar, se você pegar a data de hoje, a igreja de hoje, e começar a olhar para trás, quem é o nosso Papa atual? Papa Francisco. Francisco. Antes de Francisco, quem era? Bento Bento XVI. XVI. Antes de Bento XVI. João Paulo II. Então você vai afastando, você vai indo para trás, você vai chegar em Pedro. Se você pegar outras igrejas, elas não têm o papado. Mas se você fizer o mesmo exercício para trás, igreja apostólica, católica, entende? Compreendo. Voltou? Deu uma paradinha, padre. Conseguiram entender a resposta? Gente, vão sinalizando aí, por favor, nos comentários. Bom, padre, é correto a gente professar a fé católica publicamente? Correto é. Não é? Ainda mais aqui no Brasil, na Constituição existe o livre exercício de qualquer fé. Então, não existe problema nenhum você ter a sua fé, católica ou não, e exercer ela. O problema, muitas vezes, o que acontece? Governos e governantes ou países, eles proíbem outras religiões. Então, em determinados lugares do mundo, existe uma religião oficial que não é católica e eles suprimem qualquer outro tipo de religião ou manifestação religiosa pública. Perfeito. Entende? Então, Mas assim, assim, ó, os documentos da igreja, né, vai dizer exatamente isso. Toda pessoa tem o direito de exercer publicamente sua religião, qualquer que seja, inclusive a católica. exato. Então, no caso, assim, aqui no Brasil, não é errado nós, por exemplo, nos reunirmos com um grupo de irmãos para rezar o terço, para fazer uma procissão. Não, não é errado. Tanto é que as procissões, elas são uma manifestação pública da nossa fé. Corpus Christi, padroeiros. Perfeito. Padre, nós sabemos que tem os mandamentos da lei de Deus. A igreja também tem seus mandamentos, não tem? Quais são eles? Vou recorrer do subsídio aqui, ó. Mandamento da igreja. Participar da missa aos domingos e outras festas de guarda, abstendo-se de trabalhos, de atividades que possam impedir a santificação destes dias. Confessar os próprios pecados, recebendo o sacramento da reconciliação pelo menos uma vez ao ano. Receber o sacramento da Eucaristia pelo menos
são absolutas. Se uma pessoa ela paga o dízimo, se a pessoa ela paga o dízimo, e ela não tem condição de pagar um mês, isso não fere, não tem problema nenhum. Não causa nenhum dano, nada. Agora, se ela simplesmente sabe que pode pagar, tem condição e não o faz, aí sim acarreta um peso. Assim também nas obras de caridade. No domingo, o domingo é preceito. Nesse tempo de pandemia, o nosso bispo ele suspendeu a questão desse preceito aí que vai colocar a pessoa em pecado se ela não for à missa aos domingos. Entendeu? Então, a lei da igreja, esses mandamentos da igreja, eles têm uma certa flexibilidade. Uma pessoa que trabalha como bombeiro, médico, alguma área da saúde ou alguma outra função que ela tenha que trabalhar no domingo, também ela está isenta dessa questão aí do preceito do domingo. E vale lembrar também que a igreja, ela ajuda nessa questão no sábado, a partir das 3 horas da tarde, já é preceito do domingo. Então, se a pessoa sabe que no domingo ela não vai conseguir ir na missa, ela pode ir no sábado. Pode ir no Então, uma sábado, né? pessoa que no final de semana, que é médico, tem algum... Oi? Pode ir no sábado, então, nesses casos, né? Exatamente. Então, quando existe algum impedimento válido, que a pessoa não pode ir nem no sábado, nem no domingo, aí ela vai em algum dia da semana. Perfeito. Então, no caso, não seguir os mandamentos da igreja é pecado mortal, padre? Não, mortal não, venial. É venial, correto. Então, no caso, assim, de não vai, a pessoa não se confessou durante um ano, ela não está em pecado mortal. Não estará em pecado mortal, mas é o que acontece. Tem que tomar um cuidado, que o pecado, ele é uma coisa que ele é cumulativo. Uma pessoa ela peca, o pecado vai fazendo isso daqui, ó, ele vai empilhando na pessoa. Entende? Então, se a pessoa tiver uma quantidade grande de pecado venial, isso vai pesar na alma também. Apesar de não ser um pecado mortal. Eu costumo explicar mais ou menos assim, ó, se uma pessoa está carregando um balde, e para cada pecado que ela faz, cai uma pedra no balde, no final do dia, como é que vai estar o balde? No Pesado? final da semana, como é que vai estar? Um ano depois, como é que vai estar esse balde? Muito Percebe? pesado. Então é por aí. Ah, sim, perfeito. Padre, agora uma pergunta aí um tanto complexa. Quem é verdadeiramente católico? Eu estava vendo essa pergunta aí. Geralmente o pessoal pensa que católico é aquele que vai rezar o texto todo dia, vai na missa todo dia. A pessoa muitas vezes pode mascarar o preceito. Se você olhar, Jesus ele fala num determinado momento, quando ele está comendo com uma pessoa, se eu não me engano, um fariseu, e a mulher prostituta vem e ele fala, né? Que se Jesus fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher. E Jesus ele fala do lado de dentro e do lado de fora. Outra questão também é a questão de lavar as mãos. Jesus não lavou a mão para comer e Jesus fala, mas qual é o mais importante, o lado de dentro ou o lado de fora? Então, no judaísmo, muitas vezes mostra preceitos externos. São Paulo também vai trabalhar essa questão dessa ideia. Então, a gente tem que tomar cuidado com uma fé para os outros, uma fé externa. Entende? Então, o verdadeiro católico é De aquele aparência, no caso, né? Só que aí a coisa vai ficando mais complexa, porque a pessoa tem que entender melhor a fé, para poder professar melhor a fé. Ela tem que ser guiar-se pelo Espírito Santo. Então tem um monte de detalhes, e muitas vezes a gente olha
e julga pelo que a gente está vendo. Para Deus, muitas vezes, uma pessoa que não consegue ir muito na igreja, mas professa a fé fora, vale mais do que muitas pessoas que estão dentro da igreja e criam mais confusão, mais bagunça. Entende? É uma coisa a ser pensada. Assim, por isso que a Escritura nos educa a não ficar julgando. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa no pecado e acha que ela já perdeu a salvação por conta disso. E às vezes não é exatamente assim. Porque existe o delito e a culpa do delito. Às vezes a pessoa comete o delito, mas ela não tem culpa. Uma criança que bateu o carro do pai. Os adultos deixaram lá, a criança viu a chave, catou, dirigiu, foi e bateu. Que culpa que tem a criança? Houve um estrago, houve um delito. Assim também, entende? Um pai que é forçado a fazer um pecado, um delito, sendo que o filho ou a filha está sendo ameaçado. Percebe? Então, a coisa é mais complexa do que simplesmente olhar e falar tal pecado é assim, já tem condenação e já está tudo certo. Não é assim que funciona. Assim, tem sempre a questão do porquê, né? Exatamente. Jesus, ele sonda os corações. Naquela passagem onde que o pessoal coloca o paralítico no teto, o que Jesus fala? Ele fala, meu filho, os seus pecados estão perdoados. E os fariseus começam a achar ruim, aí diz que Jesus sonda os corações. Nós não temos condição de sondar o coração de ninguém, entendeu? Então o nosso julgamento ele já fica falho na raiz, na base. Então a gente pode dizer que o católico verdadeiro é aquele que é católico no seu coração, né? Então, ele tem que ser um católico no coração e seguir os mandamentos de Cristo. Certo. Né? E, em consequência, a quem Cristo indica? Cristo indica os apóstolos, indica a sua igreja, os seus sacramentos, e batizar, e falar do matrimônio, entende? Então, um conjunto, é esse conjunto de preceitos e artigos que a gente tem que ir completando na nossa vida. Perfeito, padre. Vamos pular aí para a próxima pergunta. Ora, O católico, ele tem que ter uma vocação? o batismo, ele já nos coloca dentro de uma vocação. Todo batizado é vocacionado. Então, existe uma vocação comum para todos os católicos. Essa vocação é a santidade. Achar que celibato, oração, leitura de Bíblia, vida com Deus, vida no Espírito Santo é só papado para frente, isso está errado. Não condiz. Então, todos nós temos esse chamado à santidade. E existem chamados específicos. Eu, Padre Rogério, nós fomos chamados ao sacerdócio ministerial. Todo povo batizado tem um sacerdócio régio. É comum, todo povo é rei, profeta e sacerdote. Existem as pessoas que são chamadas para a vida consagrada, clausura, missão. Então, o batismo já confere o chamado comum para todos. E os chamados específicos, né? São esses que as pessoas entendem como vocação, como chamado, mas o chamado é mais extenso. Bom, padre, então no caso assim, eu posso ser católico, mas não precisamente preciso ser padre, ser consagrado ou me casar. Exato. Exato. Seria bom que todo católico já de início buscasse entender o seu chamado. Não é? Certo. Só que tem um detalhe muito importante. Deus ele pode chamar alguém para ser padre
E por toda a liberdade que Deus dá para a pessoa, essa pessoa pode dizer para Deus, eu não quero. Deus ele não vai achar ruim, Deus ele não vai falar mal, Deus ele não vai castigar a pessoa por isso. Entendeu? Ninguém é obrigado a aceitar o chamado, né, por imposição. Então, todo chamado que Deus faz, ele espera de nós a liberdade da escolha. Correto. Então, no caso assim, não me casei, não virei consagrado, não me ordenei padre, não me tornei religioso, Deus vai me mandar para o inferno. Não é assim no caso, né? Não funciona assim. Perfeito. Mas vamos lá. Aí a pessoa quer discernir a vocação. Como fazer isso? Na igreja. Olha só o que eu vou falar. Uma pessoa ela precisa arrumar um carro. Ela vai no mecânico ou ela vai no açougue? No mecânico. Para discernir a vocação, se é de Deus, se provém de Deus ou não, ela tem que ir aonde? Na igreja. Exato. É ali que vai ser feito o discernimento. É lógico que o discernimento ele é processual. Existem casos de vocação que a pessoa não tem nada a ver com a igreja, ela está até na bagunça do mundo, e de repente lá na bagunça do mundo ela sente o chamado. Aí a partir daí ela vai para a igreja. E foi? Eu estou cumprimentando para o Rogério aqui. Ah, Ele tá tá dando bom. oi para vocês também aqui. Benção, Padre Rogério. Olha, ele mandou Então, uma Padre mensagem aqui, ó. Miguel. Oh, glória a Deus. Então, Padre, vamos lá. Essa pergunta aqui é forte. É possível ser católico e dizer-se contra algo que é imutável e inegociável segundo a Santa Igreja? Por exemplo, essa semana houve muita briga entre católicos em questão do aborto. Nós sabemos que a igreja, ela é contra o aborto, né? Independente de tudo, a igreja é sempre a favor da vida. Ser contra isso, muitas vezes levado pela revolta humana, enfim, a gente acaba, vamos dizer assim, não sendo católico por isso? Então aí a gente tem que analisar a complexidade da pergunta. Veja bem, uma pessoa pode se dizer católica, cristã, se ela não acredita em Jesus Cristo? Não. Ela bateu no eixo da fé. Percebe? O próprio Cristo ele fala assim, ó, sereis meus amigos se seguires os meus preceitos. A própria Escritura vai indicar isso. O primeiro mandamento, ele diz assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Essa parte, com todo o seu entendimento, é aí que nós vamos ter uma oscilação, onde pessoas vão entender uma coisa de um jeito e pessoas vão entender de outro jeito. Percebe que existe um atenuante? Por isso que eu falo a questão do julgamento, ela não pode ser taxativa. Uma pessoa que é de uma cultura onde crianças defeituosas já são tiradas do ventre da mãe ou são rejeitadas, em princípio você não pode imputar uma culpa porque vem da cultura dela. Só que o evangelho, a gente sabe que quando o evangelho adentra uma cultura, o evangelho vai purificar essa cultura e essas pessoas vão chegar a esse entendimento. Certo? Então, aquilo que bate no eixo é que vai dar problema. Então, mas aí precisa ver também o nível de consciência da pessoa, do fato, do caso. Tem que analisar caso por caso, entendeu? Cada caso é um caso, né, Padre? Exato. Bom, perfeito, Padre. O senhor poderia explicar um pouquinho o que é sincretismo religioso e se isso é postura de um verdadeiro católico? Uhum. Sincretismo é isso aqui, ó. Você pegar duas religiões, entrelaçar elas uma na outra, ou mais. Entende? As religiões que aceitam o sincretismo, você tem lá o espiritismo kardecista, você tem Umbanda, Candomblé e outros.
No nosso caso, nós temos aí as Sagradas Escrituras, já no Antigo Testamento, Deus ele se declara o único Deus, o único Senhor e não há outro. Então, já aí você não pode cultuar um outro Deus, uma outra divindade. Sendo Jesus o Filho de Deus e Deus também, ele vem e mostra para nós o caminho. Quem é o caminho? É Jesus. Então, Jesus ele já é suficiente para a salvação. O sacrifício de Jesus já é suficiente para a salvação. Não há nada que a gente possa fazer que possa emendar, remendar, melhorar ou um adendo para deixar melhorada a salvação de Jesus. Já é suficiente para tudo. Percebe? Então, a partir daí, não dá para misturar uma outra doutrina na doutrina de Cristo. Cristo mesmo, nos evangelhos, vai dizer assim, ó, cuidado com a doutrina dos fariseus. Os fariseus estavam ensinando coisa que não pertence à sã doutrina, né? Como vai dizer Santo Tomás de Aquino. Entende? Imagina só um católico que se diz budista. Dá para servir as dois senhores? Não, né? Somente. Percebe? Né? Então, a Escritura já indica assim, que essa mistura de religiões aí não funciona, não vira. Como Ou diz, é né? um ou é outro, né, padre? Exatamente. Perfeito, padre. Vamos lá. Nós falamos bastante aí sobre questão da doutrina, né? O que seria, no caso, a sagrada tradição da igreja? Tradição, vamos lá. Existem duas formas aí de tradição, né? Em princípio. Pelas perguntas que passaram para mim, me parece que estão colocando a palavra tradição como tradicionalismo, né? Tem que tomar um cuidado muito grande. Porque a igreja, ela trabalha em cima do tripé. Sagrada tradição, sagrada escritura e o sagrado magistério. O magistério é o ensinamento dos padres, dos santos padres. A sagrada escritura, a Bíblia. A tradição, né, ela vem nesse sentido, de duas formas. Escritura, a palavra de Deus escrita, e também temos a palavra de Deus que não foi escrita. Se eu não me engano, nas duas primeiras cartas de São João, ele vai colocar, eu não lembro o versículo, mas ele vai dizer assim, ó, vos escrevo essa carta, mas eu desejo ir falar com vocês de viva voz e dar mais algumas orientações. Então, os apóstolos, eles escreveram algumas coisas e outras não. Entende? Então, existe a palavra de Deus que foi escrita, que nós temos na Sagrada Escritura, e temos a palavra de Deus passada de forma oral. As duas são palavra de Deus. Percebe? Então, a tradição da igreja vem nesse sentido. E nós temos também tradição como transmissão. Transmissão da fé. Cristo, ele é o centro, ele é fonte, assim como a Santíssima Trindade é fonte. Então, Cristo chama os apóstolos e instrui os apóstolos. Os apóstolos instruem os discípulos. Os apóstolos até chamam uma outra pessoa para ser apóstolo. Você percebe aí já a sucessão apostólica, já entrando num outro tema. Então, percebe? Transmissão é nesse sentido. Você vai transmitindo de geração em geração, passando de um para o outro. No caso, né? Jesus chamou os apóstolos chamaram outros apóstolos, e foi indo até nós nos dias de hoje, né? Exatamente. Numa linha contínua na história. Correto. Padre, como saber o que é e o que não é tradição?
Catecismo? Catecismo e o discernimento da igreja. Quando existe uma novidade, algo que não aconteceu na história, um dado diferenciado, onde precisa parar e sentar e ver se nós católicos podemos fazer ou não, quem é que vai fazer isso? O magistério da igreja. O Papa, junto com os bispos e os seus colaboradores. Então, eles vão analisar se determinada coisa pertence ou não ao depósito da fé, ou se a gente pode fazer ou não. Percebe? Hoje em dia tem a moda da tatuagem. Percebe? A igreja não vai falar para você, não faz. Mas ela vai falar assim, ó, não pertence à fé. Entende? Assim, outras coisas. Determinados cultos. A pessoa que é católica e acredita em disco voador. Disco voador pertence à fé. Percebe? São essas e outras coisas. Mas aí, a gente, através do catecismo da Igreja Católica, a gente começa a ver os pontos da nossa fé. Porque está explicitado, demonstrado e esmiuçado. Percebe? E na dúvida, ir buscando, quem sabe, mais um pouquinho, né, para aprender mais. Correto. Bom, padre, vamos lá. Por que tem-se por tradição o nome Igreja Católica Apostólica Romana? Essa é uma coisa também que eu fiquei, assim, me perguntando. Eu também não Eu não vi em entendi. lugar nenhum. Eu não vi em lugar nenhum uma data onde diz assim, ó, a partir daqui, dessa data, se diz católica. Porque a palavra católica é universal, a igreja já é universal na sua raiz, entende? Então é uma coisa que está incutida dentro da tradição. Então ela é universal desde a raiz. Correto. Então não se tem assim uma data de tipo, em Não, eu não tanto depois conheço. de Cristo passou a se tornar a Igreja Católica. Não, ela vai ser católica por esses dados. Ela é católica, ela é universal, por quê? Porque Cristo, o Pai, o Espírito Santo, é Deus de todo mundo, de toda a criação. Com Então ela é certeza. universal. E ela é universal porque atinge o universo dos homens, e vai atingir também a criação, porque São Paulo vai dizer que a criação geme em dores de parto, entendeu? Então mostra mais assim, uma característica da igreja, né? É um dos artigos, né, católico. Bom, padre, então vamos lá para a próxima pergunta. Por que Roma é a sede da igreja? Porque Pedro se muda para Roma, estabelece ali até o final da sua vida. E Roma, Pedro, para os demais bispos, né, e os apóstolos também, isso a gente pode ver mais para frente, ele é a referência da unidade da igreja. Ele é chamado a estar à frente da igreja. Padre? Tá respondido, respondido? Já terminou? Achei que o senhor tinha parado para tomar água. Não. Bom, padre, bem, então vamos lá. O senhor já explicou o que é sucessão apostólica, né? Que seria a próxima pergunta. Vamos lá. Teve algum tipo de interrupção durante as sucessões dos apóstolos até os dias de hoje? Bom, até onde eu sei, não. Aí me veio uma questão. Interrupção ou sede vacante? Quando o nosso bispo emérito, Dom Nelson, ele sai da diocese, ele como é que fala? Ele manda carta dizendo, né, como é que fala? Para se aposentar, vamos dizer assim. Então, ele é desligado e a sede aqui, a diocese, ela fica sem bispo. Até chegar o bispo, esse período sem bispo,
se chama sede vacante. É diferente que se o Papa dissesse assim, ó, eu vou tirar o bispo da diocese e daqui 5 anos, 6 anos, eu vou ver se eu vou colocar um bispo aí. Então houve uma interrupção, percebe? Então, até onde eu Correto. sei, não tem interrupção da questão dos papas. O que a gente vê é que em determinado momento aparecem 2 papas. Só que um só é legítimo. Correto. Ou seja, nunca deixou de ter papa a igreja, né? Não. Perfeito. Perfeito. Bom, padre, nós temos a Santa Missa, né? E eu gostaria de saber, a missa, ela segue a mesma tradição desde os tempos dos apóstolos? Enquanto estrutura central é a mesma. Enquanto sacrifício de Jesus é a mesma. Não muda. O que muda é a forma de se celebrar a missa. A missa, a Santa Ceia, a primeira missa, aquela feita por Jesus com os apóstolos, eu vou até fazer uma brincadeira aqui. Eu tinha ministério de música lá naquela época? Não, Tinha a coroinha cerimoniário. só socorro. Brincadeira. Não, não Percebe? tinha. Então, durante a história, as formas da Santa Missa elas foram tomando corpo diferente, maneira diferente. Nós temos a missa pós-Vaticano II, antes do Vaticano, Pedêncio. E temos os outros ritos, né, que também são válidos. Perfeito. Falando em rito, os ritos da missa, eles são os mesmos no mundo inteiro? Do rito, vamos dizer assim, ó, existe o nosso, né, que é o rito latino. Então, nós temos o rito latino, temos o cópita, temos o maronita, e mais os outros que agora não vou lembrar o nome. Né? Então, esses ritos são iguais no mundo inteiro. Então, a missa que nós rezamos no rito latino aqui no Brasil é igual no mundo inteiro. Com algumas diferenças pequenas que não mexem na estrutura da missa. Sabe quando tem a oração eucarística que o povo responde? Eu nunca saí fora do país, mas os padres que saem fora do país, que entendem mais de liturgia, dizem que isso só acontece no Brasil. Em outros países, você não tem resposta na oração eucarística, percebe? Então, no caso, assim, por exemplo, é só aqui no Brasil, por exemplo, a gente responde, ai, recebei ao Senhor nossa oferta, tá? Essas respostas. Só que no Brasil. Missa de sétimo dia também, só no Brasil. Não tem missa de sétimo dia nos outros países? Não. E O da que onde que veio isso? acontece? O que que acontece? Aqui na nossa realidade, quando morria alguém, era muito difícil chamar a família para o sepultamento. Então, o que que eles faziam? Eles faziam sair o sepultamento no mesmo dia ou no outro dia e marcava a missa de sétimo dia para os parentes longe poder participar, entendeu? Então, rezava-se missa de sétimo dia. Aí virou cultural aqui para nós, né? Mas Até a missa mesmo você. porque as pessoas eram enterradas dentro das igrejas, não era, padre? Aí era só bispo, padres, e o cemitério era no terreno da igreja, que também isso foi mudando depois, né? Ah, Vai sim, aumentando a perfeito. população. Bom, falando de rito, né? O senhor falou que o rito que segue aqui no Brasil é o latino. O senhor pode falar um pouco mais sobre esse rito latino? É, eu não sei assim, o que falar muito, porque as missas no Brasil, quem participa conhece as nossas missas. Se alguém quiser perceber a diferença de uma de outra, ou pela internet, pega lá um rito cópita, um rito maronita, um rito ortodoxo, e, e vai ver semelhanças e diferenças. Percebe? Aí, para você fazer o parâmetro, né, é dessa forma.
Eu conheci um seminarista na época, ele era da mesma turma que e ele ia num rito, eu não lembro se era Maronitas, eu não lembro direito qual rito que era. E ele trouxe um folheto litúrgico, e no folheto litúrgico nós contamos, no rito deles, eles fazem 23 vezes o sinal da cruz. Nossa. A oração eucarística deles, eles fazem segurando cruz. Então tem muita semelhança e muita diferença. Perfeito. E, padre, o que é liturgia? E a gente pode dizer que a liturgia é uma tradição? É uma coisa que está dentro. Liturgia é a fé celebrada. Então, para que haja celebração, você tem que celebrar alguma coisa. Como que você vai celebrar um aniversário se não tem aniversário ou aniversariante? Você celebra o quê? Então, a liturgia é a celebração da fé. Não só, porque também a igreja vai dizer assim, ó, que a liturgia ela é fonte e ápice de toda a oração da igreja. Né? Então, a igreja ela vai tirar toda a sua oração, porque a missa é a maior de todas as orações. Não existe oração maior do que a Santa Missa. Percebe? Então, ela é fonte primária. E todas as nossas orações, elas têm que ser bebidas da liturgia e têm que levar a gente para a liturgia. Correto. Isso ela faz parte da tradição. Perfeito, padre. E como a gente pode viver fielmente essa liturgia que nós vivemos? Aí requer uma questão de conhecer os dados, a forma, a maneira, os modos. Eu vou responder essa pergunta da seguinte forma. Como que você pode aproveitar bem o seu celular? Assistindo Se você pregação. conhece os aplicativos, você vai conhecer bem. Entendeu? Se você vai ligar e desligar, você tem que saber ligar e desligar. Se Sim. você quiser usar um aplicativo, se você quiser fazer uma ligação, você percebe que muitas vezes a ligação a cobrar é a mais difícil, porque você tem um monte de número, código de área. Então, como que uma pessoa vai aproveitar se ela não sabe fazer isso? Não tem como, Como que eu né? vou aproveitar a Santa Missa se eu não sei a hora que se ajoelha? Tem um momento na Santa Missa da elevação de Jesus no pão e no vinho consagrado. Muitas pessoas na elevação abaixam a cabeça. Mas, E é na errado. verdade, quando se apresenta Jesus, é para a pessoa olhar para Jesus. Que é momento de contemplação, né? Exato. Depois que coloca na patena, aí a pessoa faz uma pequena vênia. Assim também no cálice com vinho consagrado. Por quê? Porque está se apresentando, está vendo? Esse daqui é Jesus, esse aqui é o Senhor. Então a pessoa ela tem que olhar fixamente. Então se ela não sabe isso, parece que é Moisés, né? Coloca um pano na cabeça, tem que ter a fumaça, tem que ter a nuvem, né? Para mim não ver. E é o contrário, Jesus está se apresentando. Correto. Então, no caso, por exemplo, eu já fui em missas no interior, que no momento da Eucaristia, né, algumas mulheres que usam véu, elas abaixam o véu. Então, nesse caso, é errado, né? Porque meio que não olha para Jesus. Então, aí precisa ver o porquê que elas fazem isso. Entendeu? Porque o véu, ele vela, mas não impede você de ver. Às vezes, ela vai na questão da indignidade do ser humano, ela joga o véu, mas ela continua enxergando o que está do outro lado. No caso, quando fica de cabeça abaixada, não pode, não é? Então, que Olha, seria nesse caso? Elas abaixam o véu e curva a cabeça. então, o que acontece? Na liturgia, a gente diz assim, ó.
Não está previsto na liturgia essa forma, esse ato. Perfeito. Bom, padre, agora mudando um pouquinho de assunto. A Bíblia, ela é uma tradição? A Bíblia é a tradição escrita, né? Ela cai na tradição, na questão da palavra de Deus, mas escrita. Aqui, ó, eu vou aproveitar o gancho de novo. Imagina se... vamos colocar uma situação, aí eu vou ter que pedir a ajuda de vocês. Imagina se levanta uma pessoa, bem ruim mesmo, e consegue queimar todas as Bíblias do mundo. Queimou, não tem mais Bíblia. Aí eu pergunto para você, por conta disso, a palavra de Deus deixa de existir? Acho que não, né? Acho. É Não, certeza na que não. verdade não, porque as Isso. pessoas que conhecem vão passando uma para as outras. Então, mas a palavra de Deus, a igreja vai dizer assim, ó, Deus ele só tem uma palavra para a humanidade. Uma única palavra. Jesus. Então a palavra de Deus não é um livro, é uma pessoa. A igreja católica ela não é a igreja do livro, ela é a igreja da palavra de Deus. A palavra viva, a palavra de viva é Cristo. Entende? Qualquer um pode pegar e destruir uma Bíblia. Mas a palavra de Deus não vai ser destruída. Deus não vai ser destruído por causa disso. Então, muitas vezes, os irmãos separados, eles têm uma dificuldade de entendimento por conta disso. Porque ele vai bater e falar assim, ó, tá vendo? Isso daqui é a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus escrita. Entende? É essas diferenças que a gente tem que perceber. Perfeito, padre. E como foi montada a Bíblia? Bom, assim, eu vou tentar aqui falar de uma maneira resumida, mas o negócio é bem mais complexo. A Bíblia ela foi acontecendo na história, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, os livros eram escritos por diversas pessoas em diversos lugares do mundo ali, né? Palestina, Israel, né? E depois esses livros foram sendo ajuntados. Os judeus não reconhecem o Novo Testamento e não reconhecem nenhum livro escrito fora de Israel e não reconhecem nenhum livro escrito em outra língua no seu hebraico. Então eles fecham com esse discernimento. Tem que ser escrito em Israel, tem que ser por um judeu e tem que ser em hebraico. Fora isso, esquece. A Igreja Católica vai fazer a mesma coisa, mas ela vai pegar todos os escritos, vai colocar em paralelo um com o outro e vai fazer um trabalho de oração, discernimento, para ver quais livros são totalmente, o livro todo, totalmente inspirado. Dessa maneira aí que a igreja fez, saíram 73 livros. Se eu não vou me enganar na conta, é 46 no Antigo e 27 no Novo. Então, são 73 livros e no Catecismo da Igreja Católica tem a relação dos livros. Então, aí, nesses 73, se fecha. E um dos discernimentos os escritos até o último apóstolo. Depois do último apóstolo morto, não se coloca mais nada. E depois que fechou os livros, os 73, não se tira e não se acrescenta nada. Porque a igreja já discerniu os livros que entram na lista dos livros inspirados, que também é chamado cânon católico. A palavra cânon é lista. Então, quando se fala o cânon, é uma parte da Bíblia, não é?
A palavra cânon, por si só, é lista. Certo. O cânon dos santos, a lista dos santos. O cânon da Escritura, os livros da Escritura. Sim. Perfeito, padre. E por que existem diferentes Bíblias cristãs? Essa pergunta aí, assim, ó, comparando com as Bíblias dos irmãos separados, Lutero tira 7 livros. Então, ele vai lá, faz um discernimento, ele com ele mesmo. Entendeu? E a partir desse discernimento dele, ele retira 7 livros. Então, nós vamos ter uma diferença entre Bíblia católica e Bíblia protestante evangélica de 7 livros. Né? Agora, dentro do meio católico, nós temos diferenças de edições. Nós temos a edição da Ave Maria, Pastoral, CNBB, Peregrino, Bíblia de Jerusalém, cada uma para uma necessidade. Certo, padre. Então, no caso, nós não, muitas vezes os nossos irmãos protestantes, né, falam que nós temos livros a mais. Então, isso é errado, não é? Com certeza. Eu estava fazendo uma reflexão. Nós temos a Bíblia hoje, por quê? Porque a Igreja Católica, lá atrás, fez o discernimento de todos os livros. Lutero tira 7, e todos os protestantes evangélicos compram essa ideia. Não seria mais viável eles pegar todos os escritos e ver o cânon, a partir deles, quais livros são inspirados? Sim. Porque o Novo Testamento é igual para um e para o outro. Percebe? Catar uma coisa pronta e depois falar que está ruim é muito mais fácil do que eu pegar todos os escritos E e estudar, né? analisar. Olha, provavelmente não ia sair nenhuma escritura dali porque eles não têm unidade. Percebe? Então, você vê a bondade, a graça de Deus nesse sentido, que a Bíblia ela foi fechada enquanto não tinha separação de igreja. Todo mundo era católico naquela época. Sim, padre. E falando de livros que foram tirados, o que seriam os apócrifos? Eu vou falar uma numeração aqui aleatória só para ilustrar, entendeu? Supondo que tivessem 200 escritos circulando aí como escrito de apóstolo, de pessoas que se diz apóstolo, de discípulos fiéis, e eles pegassem todos esses livros e fizessem o discernimento. Desses 200, sai 73. O que sobrou é apócrifo. Sim. Nos apócrifos, nós temos livros que têm verdades históricas, algumas verdades que não dá para comprovar por conta de determinadas coisas, época, como é que foi escrito, mas que a igreja aceita de bom coração. Um dos apócrifos, eu não vou lembrar agora, mas um dos apócrifos vai dizer que São Joaquim e Santa Ana são avós de Jesus. Entende? Não está na Bíblia. Você não encontra. Mas você encontra nos apócrifos. E tem apócrifo que é totalmente contra aquilo que Jesus falou. Percebe? Por isso que teve que ter o discernimento. Tinha gente que estava lendo apócrifo como se fosse livro inspirado. Então, eles não são livros da Bíblia, mas também não são descartáveis, é isso? Não. E se ler eles, aí a gente começa a ver que já tinha heresia na época dos apóstolos, já tinha heresia na época de Jesus. Um professor da teologia disse assim para a gente, para os alunos, as maiores heresias apareceram dentro da igreja.
Então, os livros são bons para a gente não cometer o mesmo erro também. Você recebe como referência. Certo. Saiu um filme, deixa eu aproveitar aqui, desculpa, deixa eu aproveitar aqui. Nos anos 90, se eu não me engano, saiu um filme polêmico chamado Estigmata, onde que uma mulher recebe as chagas de Jesus e essa mulher vai falar de um quinto evangelho que não entrou no cano da Igreja Católica e por isso colocaram assim, a Igreja Católica como a pior de todas, porque ficou escondendo um evangelho e, sabe, ficou uma situação assim bem delicada. Uma vez eu fui fazer uma oração, rezar um texto na casa de uma pessoa, e a pessoa questionou e falou assim, e o quinto evangelho que a igreja escondeu? Eu falei, que quinto evangelho? O filme fala que tinha um quinto evangelho. Eu falei, meu, tem um monte de evangelho. Se você colocar na pauta, lá deve ter uns 20. Entende? Então, os 4 que entraram é porque é tudo inspirado. Com certeza. Entende? Então tá, Padre, somente para fechar o outro assunto. Por que um católico deve aprender sobre a tradição? Aí entra naquilo que eu tinha falado antes, né? Se você conhece bem a sua fé, quando te perguntar, você vai saber responder. Então, a transmissão, a tradição enquanto transmissão, é os dados da nossa fé, o porquê que nós fazemos. Muitas vezes falam que a Igreja Católica não segue as Escrituras, fica inventando coisa, mas quando a pessoa conhece a tradição, conhece os dados da fé, ela vai ver que não é nada disso. A Igreja, ela tem um cuidado muito grande para pegar um assunto, discernir, definir, para depois divulgar. E quando a igreja define algo, geralmente ela lança um documento. Eu volto aqui no catecismo, isso daqui é um documento. Entendeu? A voz da igreja está aqui. As outras denominações, você não tem uma base onde você pode consultar para ver se alguém está falando algo que é da igreja ou não. Lá qualquer um fala o que acha que deve falar ou que pensa que discerniu. Então, muitas vezes, as divergências dessas igrejas estão nisso. Não tem uma base, não tem uma doutrina base onde que você pode consultar. Perfeito. É isso que acontece. Ah, sim, padre. Bom, então, finalizando aí sobre por que ser católico e sagrada tradição, vamos entrar agora no último tema da nossa live de hoje. Vamos falar sobre Constantino. Então, começando com a pergunta: quem foi Constantino? Bom, de uma maneira bem resumida, eu não sou historiador, entendeu? Então, peguei alguns dados assim e vou tentar resumir. Constantino foi um imperador romano na época de 300 e alguma coisa, 320. Então, ele sobe no império e ali tem uma batalha que seria a última, onde que se ele vencesse, ele se tornava imperador. Aí eu já vou dizer aqui que a mãe dele, né, que foi canonizada, Santa Helena, ela era cristã, rezava, e por conta disso, Constantino ele vai ter uma visão. Ele tem a visão e atribui a visão às orações da mãe. Então ele vê uma cruz e aos pés da cruz uma frase: sobre este signo vencerás. Aí ele faz, entre ele e Deus, ele faz uma promessa. Se ele ganhar, ele deixa de perseguir os cristãos. Entendeu? Ele ganha a batalha, aí ele lança um edito chamado Edito de Milão, onde todo o cristão, não só os cristãos, mas todas as religiões, podem professar sua fé de maneira livre. Muitas vezes atribuem a Constantino a questão da oficialização da igreja no Império Romano. Isso acontece com Teodósio.
se eu não me engano, em 380, no Edito de Tessalônica, eu acho que é isso. Percebe? Constantino, ele faz alguns benefícios para a igreja. Eu também aqui não vou lembrar de cabeça, né? Mas algumas coisas ele vai ajudar a igreja. No final da vida dele, né, bem pertinho da morte, ele é batizado. Então, aquela pergunta se ele é canonizado ou não, então já diz aí que não. Porque se ele fosse canonizado, seria que nem Santo Agostinho e Santa Mônica. Entendeu? Teria divulgação. Então, você não vê em lugar nenhum Santo Constantino, Imperador de Roma. Não tem. Então, no caso, ele não foi canonizado, né? Não. Uhum. Morreu cristão católico porque ele foi batizado. Aceitou o batismo lá no finalzinho da vida dele. Bom, perfeito, padre. Como que ele ajudou os cristãos? Como que? Ele ajudou os cristãos. Então, aqui que eu não marquei, teve alguns benefícios que ele fez para a igreja, né? Agora, de memória eu não tenho, porque como foram muitas perguntas, eu coloquei coisas mais básicas e esse dado eu não vou poder te dizer. Mas eu indico, você pode fazer uma pesquisa rápida no Google, né? E ver alguns detalhezinhos, algumas coisas que Constantino faz em favor da igreja, né? Desculpa eu não poder responder isso daí, porque como eu disse, eu não sou historiador, então não me ative a esses pormenores. Não, sem problemas, padre. Realmente foram muitas perguntas. É que foram 3 temas numa live só, né? Então acabou ficando bastante perguntas. Mas vamos lá. Pulando um pouquinho, vamos falar um pouco sobre como estava a igreja antes e como ela ficou depois de Constantino. Pelo que eu entendi da pergunta, a resposta seria: ela era perseguida e deixou de ser perseguida por conta disso. É a base. Então, no caso, foi Constantino que acabou com aquela perseguição que os cristãos estavam sofrendo, né? Desde quando Exatamente. Jesus foi crucificado, passou por Basicamente, Nero e por aí vai. basicamente, basicamente, ele tira os cristãos da boca do leão, né? Que no caso eram os cristãos que eram mortos pelos leões, né? Perseguido, Bom, deixa de ser perseguido. o senhor falou que ele era filho de Santa Helena, né? Ela teve um Exato. papel importante nessa decisão para parar de perseguir a igreja, né? Então, eu vejo aí a importância de Santa Helena, a mesma importância de Santa Mônica para Santo Agostinho. A diferença é que Santo Agostinho se converte, se torna bispo, é canonizado, mas Constantino não quis muito por aí, não. Ele deixou lá para o final da vida para converter, entendeu? Então, as orações dela, a intercessão, o fato dele ter uma mãe cristã, isso vai pesando. Né? Perfeito. Como nós sabemos, os cristãos eles eram presos, né? Presos, condenados, perseguidos. Constantino provavelmente, quando se tornou imperador, que lutou aí pela libertação dos cristãos, tinha alguns cristãos presos. Ele libertou esses cristãos? Olha, eu não sei dizer historicamente. Como eu disse, alguns pormenores do texto eu não consegui levantar os dados. Então, aí vai uma opinião minha, né? Pode ser até um achismo. Eu acredito que sim. Entende? Eu não posso dizer para você certeza e te dar uma fonte fidedigna onde que você vai encontrar a resposta. Entende? Então, eu fico aqui nessa questão. Se ele colocou um edito onde liberta os cristãos, então quem estava preso provavelmente também foi liberto. Correto, exato. Bom, padre, vamos lá. Ele dividiu o Império Romano, não dividiu? É um outro dado histórico também que como eu disse, eu não sou historiador, eu não vou conseguir responder. Só Certo. que se ele dividiu Roma, não necessariamente ele dividia a igreja. Porque Era são essa.
Tem a questão das duas espadas, né? A, a questão do Papa, que é uma autoridade, e a questão dos governantes, né? Então é igreja e Estado. Então a divisão do Estado não divide em si a igreja. Se há divisão Correto. da igreja, ela é interna. Correto. Falando em igreja, quem que era o Papa na época em que Constantino... Papa Silvestre, esse dado eu consegui levantar, Papa Silvestre. Correto. Ah, sim. E o Papa Silvestre ajudou Constantino? Também não consegui levantar dados suficientes, né, para dizer isso daí, né, para afirmar qual foi o papel do Papa Silvestre nesse sentido. Correto. Bom, as outras perguntas que seriam se ele foi canonizado, se ele morreu na graça da igreja, o senhor já respondeu. Então eu pergunto para o pessoal que está assistindo: vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida a respeito dos assuntos que nós tratamos, sobre o porquê ser católico, sobre a sagrada tradição e sobre a vida do imperador Constantino? Se vocês tiverem, tem esse quadradinho aí ao lado do comentário, com ponto de interrogação, é só clicar e escrever a pergunta. Então, fale agora o cálice para sempre. Nossa. Vamos esperar aí, padre. E realmente, para a gente ver, né? O senhor falou que nós precisamos conhecer a nossa fé. E é aquilo, né? Tem como eu amar aquilo que eu não conheço? Olha, eu nunca vi isso acontecer, né? Então a gente só pode amar aquilo que realmente a gente conhece, né? Então eu só posso amar a Deus se eu conheço Ele. Eu posso amar a igreja se eu conheço a igreja. Ó, está chegando uma pergunta aqui. O Kerrison dos Anjos perguntou: os cristãos perseguidos acabam muitos mortos, mesmo sem saber, todos são mártires? Sim, toda aquela pessoa que morre em nome da fé é um mártir, né? É uma mártir. Então, no caso assim, por exemplo, a gente está lá na missa e entra um cara com a metralhadora e fala: ou vocês me entrega Jesus ou um tem que morrer. Aí vai. Por exemplo, o senhor entra na frente da bala, o senhor morreu para que não pegasse a Eucaristia. O senhor se torna um mártir, não torna? É Exato. automático assim? Não tem investigação, advogado do Não, diabo, nem nada. existe uma diferença de morrer mártir e de ser canonizado. Entendeu? O mártir, ele não, então, não necessariamente ele vira santo. Não. Qual é essa diferença? A diferença é assim, ó. A igreja, para canonizar, ela vai investigar a vida, eles vão chamar de candidato. Certo. Então, algumas pessoas apresentam o nome de alguém para fazer um processo de canonização, que a pessoa primeiro ela é beatificada para depois ser canonizada. Para ser beatificada precisa de um milagre. Para canonizar precisa de um segundo milagre depois da pessoa já ter morrido. Entendeu? Ah, certo. Nós comemoramos São Bernardo hoje. Ele morreu, mas não morreu mártir. Ele não foi martirizado. É diferente de outros santos, santas aí, Santa Joana d'Arc, São Sebastião, nosso padroeiro, né? Que derramou sangue em nome da fé. Entende? Se você colocar um martírio no sentido da vida, como é que diz assim, a vida em oração, né? É martírio enquanto testemunho, porque a palavra martírio, ela tem a raiz na palavra testemunho. Percebe? Então, uma pessoa pode morrer mártir, mas não ser canonizada. Ser mártir é diferente de se tornar santo, né? Antigamente era automático. Toda pessoa que morre mártir já era canonizada, entendeu?
Então, o que a igreja entende é assim, a pessoa morreu mártir, ela está no céu. Morreu em nome da fé, ela está no céu. Entendeu? Agora, Perfeito. o que acontece? Os que são canonizados são aquelas pessoas que a igreja olha a vida dela e ela tem um exemplo a ser seguido. Às vezes, um camarada é meio vida torta, meio sei lá, mas de repente, naquele momento, ele morreu em nome da fé. Ele é mártir. Mas a vida dele antes não é testemunho, ele é testemunha ali naquele momento. Percebe? Então não Então é não dá aquilo, para né? Nos rezar, 45 de segundo tempo. não dá para fazer novena, não dá para rezar, não dá para fazer oração assim. Correto. Bom, por falar nisso, padre, por exemplo, os santos populares, igual, por exemplo, o pessoal, eu que sou de família nordestina, tem muita questão do Padre Cícero. Ele não foi canonizado, porém ele é tido meio como um santo popular, né? É errado fazer orações para o Padre Cícero, pedir milagres para ele, ou para qualquer outro santo popular, assim? Veja bem, a questão da canonização, ela tem que ser de tal forma que a vida do candidato tem que ser exemplo 100%. Se tiver um dado pequenininho que mancha isso, a igreja não coloca ele no cano. Supondo, vou colocar um caso aleatório. Teve um. Eu não lembro se ele foi considerado santo, mas teve uma pessoa que ele cortou uma parte do corpo para. Como é que a gente pode dizer assim? Para entregar a Deus, para falar assim: olha, estou me entregando totalmente a Deus. Então ele fez uma mutilação. Ele é santo pela vida, mas esse exemplo não pode ser seguido. Se você coloca um santo canonizado nesse pé, quantas pessoas vão se mutilar à torta direita aí? Então Com a igreja toma um certeza. cuidado. A igreja toma um cuidado muito grande. E aqui eu vou falar uma coisa pessoal. Eu conheci um senhor, advogado aposentado, ele falou que ele olhou a vida de Padre Cícero todinha, para ver o porquê que a igreja não canonizou ainda, porque é muita gente devota desse homem. Agora, o que eu vou falar, eu só vou repetir o que ele falou. Eu não posso dizer 100% de certeza, porque eu só vou estar vendendo peixe do jeito que eu peguei ele, que eu comprei. Comprou, né? Esse senhor disse assim, ó, num dado momento, um jovem estava no deserto e estava para morrer e chamaram o Padre Cícero. E ali ele falou que não tinha médico, não tinha como curar, não tinha o que fazer. E ele pediu para abreviar a vida desse rapaz. Seria um tipo de eutanásia, entendeu? Então, esse dado não tem como você canonizar alguém nesse sentido. Porque a igreja é contra a eutanásia, né? Percebe? Agora, esse é um dado que tem que analisar mesmo a veracidade. Eu estou confiando naquilo que um devoto católico, devoto nordestino, advogado, correu e viu. Eu só estou passando a informação. Tá bom? Perfeito. Vamos lá. Kel mandou mais uma pergunta. O senhor poderia falar um pouco sobre os tesouros que Santa Helena juntou para a igreja? Como eu disse, essa daí eu não vou poder responder por conta do. Porque é assim, ó. Quando me mandaram a pergunta, se eu não me engano, foi ontem, entende? Então, até eu pegar todos os dados, levantar tudo, e eu não sabia, assim, é a primeira vez que eu estou fazendo live, então eu deixei muita coisa para trás, entendeu? Agora eu estou vendo o que ficou para trás, entende? Não, sem problemas, padre. Sem problemas, não, sem problema algum, acontece mesmo. É porque realmente é muita pergunta, aí o pessoal acaba mandando pergunta de última hora. Mas bem, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Se não, eu já vou. É verdade, Kel. Kel tá falando que vão ter próximas vezes. O senhor vai poder falar mais, né? Alguém tem mais alguma pergunta?
Pode falar aí, pode colocar. Senão nós já vamos aí encerrando para não tomar muito tempo do padre também. Esperar aí uns 2 minutinhos. Bom, ninguém comentou nada, eu acho que quem cala consente, né? Bom, padre, ó, estão falando que quer outra live, querem outra live com o senhor. A gente vai marcar, gente, não se preocupa. Padre Miguel, Padre Rogério vão se tornar figurinha carimbada aqui nas nossas lives. Agora que eles começaram, eles não sabem o que eles fizeram. Agora que eles aceitaram, eles vão estar aceitos. Tá certo. Bom, padre, queria agradecer o sim do senhor, em meu nome, em nome de todo o grupo de jovens, em nome da Gislaine como coordenadora. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente o seu sim, o seu ministério, o ministério ordenado, né? A sua vocação, que a Virgem Maria possa interceder todos os dias pela sua vida, agradecer por todo o apoio, por ser mesmo um pai espiritual para todos nós, né? Eu particularmente gosto bastante do Padre Miguel, já me aconselhou bastante. E você que está precisando aí de confessar, procura ele, procura o Padre Rogério, que você não vai se arrepender. Bom, padre, nós vamos rezar uma Ave Maria para o Senhor, porém nós queremos que o Senhor encerre nos dando a bênção, ok? Então eu convido todos vocês que estão aí na sua casa a fechar os seus olhos e nessa Ave Maria entregar toda a vida do Padre Miguel, a família dele, a vocação às mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre, só antes da gente encerrar, do Senhor da Bênção, avisos breves, né? Lembrando, as missas já retornaram na paróquia. Para marcar presença é no WhatsApp, que já foi passado nos stories, ou no telefone da paróquia. Não é para mandar mensagem no celular dos padres, nem do diácono, nem da secretária. É para marcar somente pelo WhatsApp da paróquia e, né, através do telefone da paróquia da secretaria. Semana que vem teremos outra live, né? Mais um tema, nós vamos estar divulgando aí no decorrer da semana. Grupo de oração, 7 horas, aqui no Insta e no Facebook dos Anjos. A missa do domingo de manhã, né, padre? Às 10 horas é transmitida online, não é? Isso, às 10 horas no Facebook da paróquia também. Bom, é isso, padre. O senhor pode dar a benção já pra gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e vossas famílias e permaneça para sempre, pela intercessão de São Bernardo, São Sebastião e Nossa Senhora, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, padre. Amém. Graças a Deus. Tchau, pessoal. Benção, padre. Até uma próxima. Deus abençoe. Amém.